Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Queridos, estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo, da Epístola de Judas, e hoje nós vamos concluir com o que ficou faltando do versículo 14 até o versículo 25. E eu acredito que tenho a plena certeza de que muitas coisas que nós estudamos aqui teve uma grande valia, foi de grande valor para a vida de todos, e o desejo do meu coração, na realidade, é contribuir para o reino de Deus, dentro das minhas limitações, tá? Sou também um aluno, estou aqui aprendendo também, e eu quero sempre glorificar ao meu Senhor Jesus. Amém? Então, que o Espírito Santo de Deus nos ajude nessa conclusão, desta carta tão maravilhosa e tão bendita, ok? Então nós vamos lá. Mas antes disso, querido, nós queremos fazer uma retrospectiva, tá? Nós vamos aí relembrar aquilo que nós já estudamos, desta carta, para a gente compreender a sua conclusão. Já estudamos, já analisamos isso várias vezes, que Judas, na realidade, ele, nessa sua carta, ele está combatendo, tá, os falsos líderes, falsos profetas, falsos pastores, falsos obreiros, falsos irmãos, que nós sabemos, e não é novidade, que estão inseridos no contexto da igreja hoje. Se isso aconteceu há 2000 anos atrás, hoje também não é diferente. Eu sempre digo que nós hoje estamos avançadíssimos na tecnologia, mas o ser humano ele é o mesmo, tá? O ser humano é o mesmo. O mesmo ser humano que lá do passado fez coisas erradas, agiu de forma errada, é o mesmo de hoje. Não tem diferença, tá? Então o ser humano, independente dos séculos que já passaram e que ainda vão vir, de décadas que já passaram e que ainda vão vir, quer dizer, ele vai ser o mesmo. Ele sempre vai estar cometendo os mesmos erros que alguns dos passados cometeram, e alguns não vão cometer também esse tipo de erro. Ok? Então vamos lá. Então, primeiro, a gente estudou logo no versículo 1 que Judas aqui, e você vai saber quem é esse Judas quando você vai lá para Marcos, capítulo 6, versículo 3 e 4 em diante, que quando Jesus volta à sua terra, depois de ele peregrinar ali pela Galileia, por aquelas redondezas ali próximas, ele volta, tá? Como é interessante, a gente sempre voltar para a nossa casa, A nossa casa é um lugar de bênção, tá? E é um local que a gente tem que cuidar, que é a nossa casa, tá? Então Jesus não consegue realizar muitos feitos, muitos sinais, muitos milagres por causa da incredulidade daquelas pessoas, porque as pessoas dizem assim: não estão entre nós os seus irmãos e irmãs, e cita lá o nome de Judas, do autor aqui da epístola, que ele se identifica como irmão de Tiago, tá? E a gente aprende outra lição aqui, porque ele se identifica como servo e ele coloca Tiago como está acima dele, e ele não tem problema nenhum de estar à sombra de alguém. Hoje a gente encontra um grande problema. Hoje tem muita gente que quer estar no lugar de alguém, mas nunca numa posição de suporte, de auxiliar. Então essa é uma das lições que a gente aprende. A gente viu também no versículo 1 que o apóstolo Judas aqui, esse nosso amado irmão, ele vai falar de uma doutrina da graça, de 3 doutrinas da graça bastante interessante, que é a eleição incondicional, que é o chamado eficaz, que está muito alinhado, tá, com a regeneração, para que o homem depois se arrependa e reconheça Jesus como seu Salvador. E ele vai falar da doutrina da perseverança dos santos. Não que essa perseverança está no homem, mas estar em Deus, que dá graça para o homem perseverar até o fim, tá? Então, ele fala dessas 3 doutrinas da graça. Eleição incondicional, que é algo que Deus é que elege, é Deus que salva, é Deus que chama.
João fala isso no seu evangelho: não foste vós que me escolhi, mas eu vos escolhi. O próprio Jesus fala isso lá no evangelho de Mateus: vinde a mim, quer dizer, o chamado é de Deus. Quando Adão pecou, foi Deus que foi atrás do caído para levantar. Quer dizer, é Deus que chama, é Deus que vai atrás. Porque o homem, quando está morto nos seus delitos e pecados, ele só obedece uma coisa: o príncipe deste mundo e a sua velha natureza. E por causa disso ele se torna o quê? Filho da ira. Filho da ira. Então o homem, ele não é livre, ele é escravo do seu próprio pecado. E a nossa liberdade vem em Cristo. E toda vez quando eu me aproximo mais de Cristo, mais livre sou para me tornar escravo do Senhor. Então, quanto mais livre em Cristo, mais escravo eu sou do Senhor. Então, já diz os pais da igreja. No versículo 3, ele fala, como uma oração, que aumente a misericórdia, a paz, o amor na vida dessas pessoas, porque Judas já estava percebendo que algo ia acontecer. E essas pessoas precisariam desses atributos que são de Deus, que é lançado no ser humano. Lá em Romanos 5,8, diz que Deus lançou no nosso coração o amor dele. Por isso que a gente consegue amar o inimigo, por isso que a gente consegue orar pelos que nos perseguem, porque o amor é uma decisão, não é um sentimento. A misericórdia é quando nós nos compadecemos daquele que está passando por algum tipo de situação. Mateus capítulo 14, versículo 14 em diante, quando Jesus viu aquela grande multidão, ele teve compaixão, ele teve misericórdia do miserável, ao ponto de multiplicar pães e peixe e alimentar todo aquele povo. Então isso é misericórdia. A paz, é só Deus pode nos dar paz, porque a paz do mundo é transitória, é circunstancial, é passageira, é de acordo com o momento. A paz de Deus não, é perene, é eterna. Mesmo em meio às tribulações, nós temos paz, porque a paz de Deus excede todo o nosso entendimento. No versículo 3, ele vai dizer que ele queria falar, o desejo dele era falar da salvação comum. Porém, ele foi obrigado, persuadido, coagido a mudar, porque ele percebeu que algumas pessoas que se diziam ser servas, que se diziam ser líderes de Deus, na realidade eram obreiros de Satanás, filhos de Belial, e estavam atrapalhando a caminhada daqueles que iniciaram com Jesus. E ele destaca essas pessoas como dissimuladores, aquela pessoa que chega como uma raposinha para destruir toda a plantação. Ele chama essas pessoas de homens ímpios, que têm aparência de piedade, mas são cruéis. Ele fala que esses homens aqui transformaram a graça de Deus em libertinagem, aquele tipo de pessoas que dizem: não tem problema, por que não fazer? Cristo já pagou o maior preço. Então a condenação que estava sobre mim não está mais, e tudo que eu fizer daqui para frente, Deus sempre vai me dar graça e me perdoar. Então transforma a graça em libertinagem. Essas pessoas também, no versículo 4, vai dizer que eles negam o nosso soberano Senhor Jesus Cristo. Quer dizer, anteriormente eles falavam sobre Jesus, e hoje eles não falam mais. Eu até acredito em algo, porque que eles não falam mais? Porque eles estavam dando muita credibilidade para os escritos extra-bíblicos, onde o próprio Judas aqui vai falar de alguns livros apócrifos, que talvez era algo que eles usavam muito, em vez de usar a própria palavra de Deus. Hoje não é diferente. Hoje a gente observa muitos líderes pregando autoajuda. Não se prega o evangelho mais hoje, Hoje é 7 passos para ser vitorioso, 7 marcas para ser um grande homem de Deus. Quer dizer, só pregações de autoajuda, não é mais pregações de confrontação de pecado, de atitudes erradas. Por isso que dentro da igreja há uma celeuma, a gente não sabe mais distinguir quem é e quem não é, porque o mundo já está dentro da igreja, por causa desses falsos líderes, por causa desses falsos irmãos que deixaram
de pregar a graça de Deus para pregar o que os homens querem ouvir. E do versículo 5 em diante, até o versículo 7, Judas vai usar alguns exemplos para confrontar esses líderes que estavam atrapalhando a caminhada desses irmãos. No versículo 5 ele vai usar o exemplo que quando Deus tirou o povo lá do Egito, estava levando ele pela peregrinação do deserto para se chegar até a terra de Canaã. Porém, alguns líderes, não foram irmãos, alguns irmãos foram até influenciados por esses líderes. E esses líderes começaram a colocar incredulidade no coração dessas pessoas, ao ponto de não crer em Deus, de que Deus era capaz, e a hora que eles viram Deus lançar as 10 pragas, e nenhuma das pragas os atingiu. Quer dizer, eles viram Deus fazer tantos milagres, tantos prodígios, mas eles não acreditaram em Deus, foram incrédulos. A mensagem de Judas era para esses líderes: vocês viram tantos sinais de Deus, vocês viram tantas manifestações de Deus, mas vocês hoje são incrédulos, estão colocando isso no coração desses irmãos, e por causa disso, a sentença sobre a vida de vocês já está sentenciada, vocês serão destruídos pelo próprio Deus, porque vocês estão mexendo na menina dos olhos do Senhor, a noiva de Jesus, a igreja de Jesus. A igreja não é de vocês. Essa era a mensagem. No versículo 6, ele vai também falar de anjos que não guardaram o seu estado, domicílio, e eles se rebelaram contra Deus. Eu falei, num desses estudos, que alguns escritores falam que talvez Judas aqui usou um livro apócrifo chamado de 1 Enoque, dizendo que os anjos se rebelaram contra Deus, desceram no Monte Hermon, coabitaram com as mulheres belas da terra, e daí nasceu os grandes gigantes. Mas, se nós prestarmos bastante atenção, Judas não está falando disso. Algumas pessoas argumentam isso, mas o próprio versículo 6 não nos dá abertura de que ele usou esse livro. Na realidade, ele está dizendo que Satanás se rebelou contra a autoridade de Deus com uma terça parte dos anjos, e eles foram lançados à terra, e estão guardados a sua sentença, porque eles se rebelaram contra a autoridade de Deus. Então hoje tem muitas pessoas que se rebelam. No versículo 7 ele vai falar do exemplo da cidade de Sodoma e Gomorra, que tiveram uma vida promíscua, libertina, imoral, indecente, irreverente, e o que Judas na realidade estava querendo passar para esses líderes, esses irmãos falsos, era: vocês têm as mesmas atitudes dessas pessoas de Sodoma e Gomorra, e por causa disso, Deus também tem uma sentença para vocês: ou vocês se arrependem, ou vocês se consertem, ou Deus vai ter um encontro pessoal íntimo com vocês. Essa era a mensagem de Judas para esse líder, e essa mensagem também não muda hoje. Você que é líder, você que é irmão, que está fazendo coisa errada, ou você se conserta, ou você procura a Deus, porque nosso Deus é misericordioso, ou você está debaixo de sentença já. Mente cauterizada pelo pecado, pelo engano. Cuidado, não brinque. De Deus não se zomba. O que o homem planta, ele também colherá. No versículo 8, ele vai dizer que esses camaradas, que essas pessoas eram como sonhadores, alucinados, que contaminavam a sua vida com imoralidade, com prostituição, e por causa disso eles rejeitavam as autoridades, difamavam as autoridades. Querido, nós sabemos aqui que esse verbo difamar, que está aqui no 8, que está no versículo 10, ele também dá essa margem, para aquele que blasfema contra o Espírito Santo.
o seu pecado não será perdoado nem aqui e nem no porvir. Porque quando você realmente difama uma autoridade, você na realidade está difamando quem? A Deus, porque foi Deus que instituiu essa autoridade. Você percebe lá que quando os filhos de Arão levaram algo profano, aquilo ali o quê? É uma rejeição, é uma difamação contra a autoridade de Deus. Eles queriam fazer as coisas do seu jeito e não é. As coisas de Deus têm princípios, nós precisamos obedecer os princípios de Deus, senão nós estaremos debaixo de condenação do próprio Deus, querido. Então, as autoridades é Deus, e importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, não vamos rejeitar as autoridades que Deus colocou. Agora, tem autoridades aí que não estão debaixo do princípio de Deus. Por exemplo, rapidinho, se você ver lá em Atos, capítulo 4, capítulo 5, quando os sumos sacerdotes se levantam contra os apóstolos, estão perseguindo os apóstolos, e ele diz o quê? Importa obedecer a Deus do que aos homens. O que é que ele estava querendo dizer? Vocês deixaram de cumprir o propósito, a finalidade para a qual Deus os escolheu, e agora nós obedecemos a Deus do que aos homens. Não vamos deixar de pregar o evangelho, de pregar as boas novas que Deus nos comissionou para fazer, e eles estavam proibindo. Essas autoridades se levantaram para eles não fazerem a vontade de Deus. Aí eles estavam se levantando contra Deus. Aí você vai ver a sentença desses líderes lá em Mateus 23. O ai é: malditos vocês são. Maldito vocês. Aí você vai lá ver: malditos, malditos. A sentença de Deus sobre esses líderes que estavam atrapalhando a obra de Deus. No versículo 9, querido, você vai ver aí Judas citando um livro apócrifo, né, que é o Novo Testamento de Moisés, ou a Ascensão de Moisés, que nesse livro retrata que quando Deus levou Moisés lá para o monte, que diz que ali ele ia chegar ao final da sua jornada, Deus mata ele, e nesse livro está registrado, tá, que Satanás estava querendo o corpo de Moisés. Por quê? Porque Satanás disse assim: ele pecou, ele é um homicida, e todo homicida me pertence. Porém o arcanjo Miguel disse assim: não, ele se arrependeu, Deus o perdoou, e hoje ele pertence a Deus. Mas o arcanjo Miguel, sabendo da sua posição e a posição do querubim, ele diz: olha, o Senhor te repreenda. Ali há um princípio de autoridade. O menor sempre respeita o maior. E hoje você percebe dentro das igrejas muitas pessoas se levantando contra os líderes. Querido, eu sempre digo, na igreja tem um grupo, uma liderança constituída por esse líder, e essa liderança, ela tem autoridade que foi delegada a esse líder, para que ele chame esse líder, se ele está fazendo alguma coisa errada. Se ele não quer ouvir essa liderança tem que ir até a associação ou até a convenção, porque quem deu autoridade para esse líder foi a associação ou foi a convenção, tá? Claro, a convenção, na realidade, é a instituição maior, e ela é a que está autorizada a tratar com esse líder rebelde. Tá? Então, ele usa esse livro apócrifo, e nesse contexto aqui que ele usa, provavelmente essa referência, ele se torna o quê? Um escrito inspirado. Por quê? Porque foi o próprio Judas, e para aquela época, os apóstolos, eles recebiam a inspiração de Deus. Hoje, nós não recebemos mais inspiração de Deus. Já está tudo inspirado, já está tudo revelado. Então, quando alguém disser para você: eu recebi uma revelação, uma inspiração, mentira. Isso é engano, isso é espírito do engano, porque tudo já está revelado. Hoje, para nós, o que chega até nós é a iluminação do Espírito Santo para nosso entendimento. Nós não recebemos mais inspiração, mas a iluminação do Espírito Santo para a gente não ser enganado pelos falsos e mestres e irmãos desordeiros. No versículo 11, ele vai dar exemplo de 3 pessoas, que é Caim, que é Balaão
e Corá. Caim é aquela pessoa que quis alcançar a salvação pelo seu mérito, a salvação pelo esforço humano, porque para aquela época a única maneira do homem levar o seu culto, prestar o seu culto de sacrifício, de arrependimento, era pelo derramamento de sangue. E Caim quis fazer do seu jeito. Hoje, tá? As pessoas querem alcançar do seu jeito, da sua maneira. Uns até usam alguns textos da Bíblia de forma isolada, dizendo assim: os que perseveram serão salvos. Usam de forma isolada. Mas na realidade, se você for ver o contexto, aqueles que estão perseverando é porque o Espírito Santo de Deus está dando graça, força para ele perseverar até o fim. Tá? Então a única maneira de nós prestarmos o culto, chegarmos a Deus, é por intermédio de Jesus. Porque quando Adão pecou, o que foi que Deus fez? Matou um cordeiro, derramamento de sangue para remissão de pecados, e assim Adão foi recebido novamente aos braços do Pai, como a Eva também. Balaão é aquele obreiro ganancioso que só pensa em dinheiro, tá? Que se aproveita da membresia da igreja, que fica fazendo campanhas e campanhas para arrecadar dinheiro e mais dinheiro, mas na realidade não é para investir em obra, é para investir na sua própria vida, é para comprar casa no exterior, é para comprar carro importado, é para comprar avião, sabe? Somente para isso. E nós temos muitos líderes aí gananciosos, cheios, com seu coração cheio de ganância pelo dinheiro. Depois ele vai falar de Corá. Corá é aquele tipo de pessoas que ele se rebelou contra Moisés, porque ele quis se igualar a Moisés, porque ele queria tomar o lugar do sumo sacerdote, que era Arão. E por causa disso ele rejeitou, dispensou a autoridade de Moisés. E Moisés disse assim: já que Deus realmente escolheu vocês, tá? Se a terra não abrir, não engolir vocês, então Deus não me escolheu, escolheu vocês. Moisés nem terminou de falar, os camaradas foram engolidos, comprovando que aqueles camaradas não foram escolhidos por Deus. Pode até ter sido escolhido por Deus para exercer aquela função que eles estavam, mas eles queriam uma a mais. Querido, se Deus me escolheu para me ser porteiro da igreja, eu vou exercer o meu trabalho com muito prazer, com muita dedicação. Então, se eu sou pastor, eu vou zelar pelo ensino, eu vou me dedicar, eu vou estudar, vou ter uma vida de oração, porque foi para isso que Deus me chamou. Você vê aí muitos pastores aí se colocando, né, para ser candidatos, né, para ser um político. Essa pessoa nunca foi chamada por Deus para ser pastor. Na realidade, ele ocupou esse lugar por um período. Mas ele não foi chamado para ser pastor, ele foi chamado para ser um político. E o mais triste que eu acho é que essas pessoas, quando se candidatam, ele bota o nome dele lá de apóstolo, de pastor, de bispo, para estar pedindo voto dos irmãos. Querida, é você pessoalmente, é fulano X que se candidatou. Renegue. Você não é mais pastor, você não é mais reverendo, bispo, você é uma pessoa comum que se candidatou para ser um candidato. O pastor, como está escrito na carta de Timóteo, é aquele que se alista ao exército e não se atrapalha por nada nesse mundo, porque ele sabe qual é a sua vocação. Eu jamais vou trocar a minha posição que Deus me chamou para ser um mero político. Tá? Se você tem vocação para isso, que Deus te abençoe. Mas se Deus te chamou para ser um homem de Deus, um pastor, se dedique, estude, seja realmente um varão valoroso para a glória de Deus. Do versículo 12, 13, ele vai falar dos adjetivos, como é que essas pessoas são. Vai dizer que elas são como rochas submersas, elas causam muito problema dentro das igrejas. Rochas ficam ali abaixo um pouco da água, e quando a embarcação passa, bate na rocha e há um estrago muito grande. Esse tipo de gente causa muito estrago. Eles falam aí, ele também fala de que nas festas deles, de fraternidades, eles banqueteavam
tá? Com muita bebedice, sem recato, sem respeito nenhum, que era a festa do ágape, que é o que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 11, tá? No momento da ceia, e eles tratavam isso com toda desconsideração, onde os comia mais do que os outros, sabe? Não esperavam por ninguém, bebiam, ficavam devassos, bêbados, não respeitavam o princípio de Deus, eles bagunçavam, eles rejeitavam as festas que Deus instituiu, que deixou. Então eles, olha o nível dessas pessoas, eles eram como pastores que pastoream a si mesmos, eles não queriam estar debaixo de ninguém, eles eram nuvens sem água, sabe, quando você espera a chuva e o vento leva a nuvem, esses camaradas são assim. Qualquer novidade que aparece, eles estão abraçando. Qualquer método que aparece, eles estão abraçando. Quer dizer, são como nuvem, não tem os seus pés firmados no chão, na rocha. A sua dependência não está em Deus. Eles fazem muito estrago no meio da igreja, querido. O que mais eles são aí, ó? São como árvores, mas que não têm frutos. Tá? São como ondas brávias do mar, é como tsunami, faz muito estrago, acaba com muitas coisas. São como estrelas errantes, é aquelas estrelas que rasgam o céu, que depois você não consegue mais ver. Eles são desse jeito, eles fazem um estrago na igreja e vão embora, e vão fazer estrago em outra localidade, mas para essas pessoas há uma sentença, está dizendo aí, ó, está guardada em negridão das trevas para sempre. É o que eu digo, de Deus não se zomba, o que o homem planta, ele vai colher. Agora aqui do versículo 14 até o versículo 25, nós vamos perceber algumas verdades que Judas também está nos clareando, para a gente não ser enganado por esses falsos líderes. Ele vai dizer aqui no versículo 14, versículo 15, que esses camaradas que fazem as coisas no secreto, essas pessoas que trabalham para bagunçar, para criar confusão, para criar divisão, facção, levante dentro da igreja, ele está dizendo que essas pessoas terão uma sentença pública, tudo que eles fazem no secreto, Deus vai colocar de forma pública. Aquele exemplo de Davi fez algo no secreto, tá? Para ninguém saber, mas Deus trouxe aquilo à tona, colocou publicamente o que ele fez. E nós sabemos o que Davi fez, ele cometeu um adultério, ele cometeu um homicídio, e ele queria que ninguém soubesse, ficasse encoberto, mas de Deus ninguém zomba, tá? De Deus ninguém zomba. Provérbios 15, versículo 3 diz que os olhos do Senhor contemplam maus e bons. Ninguém se esconde de Deus. Então cuidado, você que é líder, não pense que você vai brincar. Deus tem uma sentença para líderes que estão fazendo coisas erradas. Cuidado com o que você está fazendo, porque o que ele diz aí no versículo 14, 15, quanto a estes, olha o que ele diz, foi que profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor entre suas miríades, para exercer juízo contra todos, para fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Você percebe aqui Judas, novamente, usando um livro apócrifo, o livro de 1 Enoque, registra isso. Porém, esse pedaço escriturístico que Judas pega lá do livro de Enoque, que é um livro apócrifo, um livro extra-bíblico, ele passa a se tornar um escriturístico que é inspirado. Porque se você lê Gênesis, você vai perceber lá que não está escrito isso lá no livro de Gênesis, está escrito no livro apócrifo de 1 Enoque, que retrata isso, que Enoque, a sétima geração de Adão, ele profetizou, diz que ele conseguiu ver as miríades de anjos e o Senhor vindo com juízo contra esses falsos líderes, contra essas pessoas que estão fazendo coisas erradas. Isso aqui já é uma profecia messiânica de que um dia o Senhor virá com juízo contra essa nação pecadora e vai arrebatar a sua igreja para perto de si, querido. Nada fica oculto aos olhos do nosso
Deus. Mas ele está dizendo, o que vocês estão fazendo vai ficar público. Você vê aí uma líder agora recentemente, com orgia, com promiscuidade, pregando a palavra de Deus, fazendo as coisas no secreto, mas de repente veio tudo a público. E hoje está aí, debaixo de sentença da justiça aqui, do nosso país, porque achava que Deus nunca ia trazer à tona. Esse é o erro de muitas pessoas. O que estão fazendo de errado, pensa que Deus não vai colocar a público tudo que esses falsos líderes, esses falsos irmãos estão fazendo. Temos que ter muito cuidado, querido. Vamos brincar de ser cristãos, não. Temos que ser genuínos. No versículo 16, ele vai dizer que essas pessoas são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, só vive propalando a arrogância da sua boca, são aduladores dos outros, tudo por motivos interesseiros. Então você percebe o nível dessas pessoas. E Judas está abrindo o nosso entendimento, que quando você vê essas características nessas pessoas, cuidado. 1 Coríntios capítulo 5, Paulo vai dizer que nós devemos nos afastar desse tipo de gente, nem sequer para a gente comer com esse tipo de gente, porque eles são falsos, não são verdadeiros, já há uma sentença sobre eles. E aqui, do versículo 17 até o 25, nós vamos aprender aqui 4 verdades que Judas abre os nossos olhos para que a gente possa também estar vacinado contra esses falsos líderes e esses falsos obreiros, esses falsos irmãos. Primeira verdade está no versículo 17 a 19, que diz assim, ó: Vós, porém, amados, lembrai-vos da palavra anteriormente proferida pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes que promovem o quê? Divisões sensuais, que não têm o Espírito. Mas veja o que Judas está dizendo para esses irmãos. Agora ele está se relacionando com a igreja. Ele está dizendo, amados, não se esqueçam, para que vocês estejam atentos ao perigo contra esses escarnecedores, contra esses homens que andam segundo as suas paixões ímpias. Vocês devem estar centrados na palavra de Deus. É isso que ele está dizendo aqui no versículo 17, lembrai-vos da palavra dos apóstolos. Atos 2,42 diz que nós devemos perseverar na doutrina. Querido, como é que você é líder? Como é que você é um pastor? Você não tem prazer em ler a palavra de Deus? Eu fiquei triste um tempo atrás, eu conversando com uma pessoa que ele tem mais de 15 anos de ministério, de pastor, e eu perguntei para ele, quantas vezes ele já tinha lido a Bíblia? Ele disse que nunca tinha lido a Bíblia toda. Eu fiquei triste, esse camarada está ocupando o lugar errado. Ele é um profissional da fé, ele não é um servo da fé, ele não tem prazer em meditar na palavra, ele não degusta a palavra de Deus. Ele usa a palavra somente para pregar, e pregar o que as pessoas querem ouvir. Isso é lamentável. Mas nós temos muitos líderes preguiçosos, que não tem prazer de meditar na palavra de Deus. Querido, Spurgeon diz que ele leu a palavra de Deus 250 vezes em toda a sua vida. E outros homens da palavra de Deus, se não me falha a memória, ainda está vivo, o pastor Eliseu, um senhor já aí da Assembleia de Deus, ele disse que ele já leu a palavra de Deus mais de 200 vezes, ainda está vivo. O nosso saudoso, tá? O fundador aqui da Batista Nacional no Maranhão, o pastor Osés, um dia eu conversando com ele, ele disse que já tinha lido a Bíblia mais de 120 vezes. E como é que você que é líder, como é que você é servo de Deus, não tem prazer em meditar na palavra? Se você não tem prazer, como é que você vai identificar? Porque a palavra é que vai fazer nós identificarmos quem são os falsos. Mateus 4, você vai ver lá, Satanás se levanta para colocar dúvida
Na mente do nosso Senhor Jesus, Jesus diz assim, olha, está escrito, está escrito, está escrito. A palavra estava em Jesus. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Medite mais na palavra para você detectar quem são essas pessoas, para que você possa confrontá-las. No versículo 20 e 21, ele vai dizer o quê? Vós, porém, amados, edificando na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Olha o que ele está dizendo, se eu relembro da palavra, agora ele está dizendo, você tem que se edificar na palavra, na fé santíssima é a palavra, e na oração. Atos 6:4, os apóstolos vendo que eles estavam envolvidos com tantas coisas, eles disseram assim, a partir de agora, nós vamos ficar com a palavra e com a oração. Quantos líderes estão envolvidos com muitas coisas e deixando a palavra de lado, deixando a sua vida de oração de lado? Querido, é algo para que Deus nos chamou, nós precisamos nos alimentar de Deus, receber de Deus para dar para a igreja, sabe, alimento verde, que encha a barriga, para que ela possa estar saciável e não possa buscar alimento em outros pastos. Por que muitos irmãos estão saindo de várias igrejas? É porque o pasto lá é seco. E ele está dizendo aqui que nós devemos nos edificar na fé santíssima e numa vida de oração. Nós devemos estar, querido, com os dois nivelados. 1 Timóteo 4:5, algo que pode nos santificar, palavra e oração. Então tenha uma vida na palavra, tenha uma vida de oração. O nosso Senhor Jesus, todo terminado dia, ele ficava com o Pai em oração. É o nosso exemplo maior. Devemos orar mais. Então nós devemos nos edificar mais ainda na palavra e na oração. E no versículo 22, 23, ele vai dizer, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os arrebatando do fogo, quanto a outros, sede também compadecivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Uma verdade que Judas está dizendo aqui, ó, além de vocês relembrar da palavra, estudar a palavra, para vocês identificar os falsos mestres, ter uma vida de oração, uma vida de dedicação na palavra de Deus, vocês também não pode esquecer de pregar o evangelho para aquelas pessoas que estão do lado de fora. Vocês têm que ter compaixão dessas pessoas. A igreja tem que trabalhar dentro da evangelização para trazer esse povo para o reino de Deus. Essa é a outra verdade que Judas está despertando esses irmãos. Não esqueçam de evangelizar, não esqueçam de anunciar a palavra de Deus. Vão nos campos, os campos já estão verdejantes, os campos já estão preparados. Falta ceifeiro, falta obreiro. Querido, cadê você? Você só quer ficar dentro da igreja, sentado, se alimentando, se robustando, ficando obeso, mas não está produzindo nada para o reino de Deus. João 15:8 diz que os verdadeiros discípulos de Jesus é aquele que faz discípulo e por causa disso Deus é glorificado. Você é discípulo mesmo de Jesus? Devemos evangelizar. E a quarta verdade última, ele diz aí no versículo 24 e 25, vamos lá. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculada diante de sua glória, ao único Deus, nosso Senhor Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora, e por todos os séculos. Amém. A verdade aqui que eu tiro é que eu devo me comprometer, ter um compromisso mais real com o meu Jesus. Porque você percebe aqui que ele está dizendo que ele vai nos guardar de tropeço e vai nos apresentar com exultação em glória. É Deus. Você percebe no início que Judas começa, vocês são chamados. E aqui ele está dizendo, pelo fato de você ser chamado, ele vai guardar você de tropeço. E ele que vai apresentar você como uma noiva imaculada. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Hein? Queria só dizer uma coisa. O fato de Jesus ter morrido na cruz do Calvário, o sacrifício perfeito, não foi somente para nos tirar do inferno. Não.
O principal disso tudo é para que a gente glorifique a Deus aqui na terra. Esse é o propósito maior. Veja lá o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 24. Diz assim, 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça, olha aí, que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então Jesus está dizendo o quê? Que nós devemos glorificar a Ele aqui na terra. A palavra do Senhor diz lá em Mateus 5,16, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que o Pai seja glorificado. Então Deus foi o nosso sacrifício perfeito, para que a gente possa glorificar o Pai aqui na terra, e eu vou me comprometer com isso. Eu vou fazer o meu Senhor ser glorificado através da minha vida, e isso não é mérito nenhum, é porque Ele me comprou com seu sangue, é porque Ele perdoou os meus pecados, é porque Ele abriu a porta da eternidade para mim. Então hoje eu trabalho com muito amor, com muita dedicação para o meu Deus. Eu vou me comprometer com o seu reino e com a sua justiça, porque Ele se comprometeu em primeiro comigo. Ele me salvou, eu não merecia nada, mas mesmo assim Ele me amou, e é por isso que eu e você devemos nos comprometer com o reino de Deus. Querido, mesmo que você venha tropeçar, Ele é fiel e justo para te perdoar, aleluia, e Ele é como um pai que nos disciplina, para que a gente possa produzir frutos de justiça para a glória dEle. Que Deus te abençoe, e que essa palavra seja como um dínamo no teu coração, para que você seja um obreiro aprovado para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.